Olá, boa tarde, nono ano. Bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem. Bem, pessoal, na aula de hoje, nós continuaremos a trabalhar o conteúdo concordância. Só que desta vez veremos a concordância verbal. O nosso último conteúdo tratou sobre a concordância nominal, concordância do substantivo com o adjetivo, principalmente. Hoje veremos a concordância com os verbos, por isso o nome concordância verbal, certo? Acompanhem a seguinte imagem. Ainda bem que você nunca corrigiu ninguém que tenha errado concordância verbal, né, filho? Bem, é uma imagem bastante antiga, né? Mas que trazendo para a nossa realidade de hoje, especialmente para a aula de hoje, para o assunto de hoje, é bastante atual, porque nós costumamos cometer muitos erros de concordância nominal, às vezes por desconhecer as regras e às vezes por esquecimento. Veja só, trouxe aqui três situações para que vocês comecem a refletir sobre a concordância verbal. Veja só, o correto é vendem-se casas ou vende-se casas? O correto é um bando de pardais comeu ou um bando de pardais comeram as sementes da horta? Terceiro caso, qual o correto? Faz 3 semanas que não vejo meu pai ou fazem 3 semanas que não vejo meu pai? E aí? Fazem, comeu, comeram, vendem-se ou vende-se? É exatamente sobre esta questão de saber fazer a concordância dos verbos que iremos tratar na aula de hoje. De antemão, pessoal, eu já afirmo a vocês que muitas regras iremos ver nesta aula e algumas delas vocês acharão estranho, acharão esquisito. Por quê? Pelo fato de não usarmos no nosso cotidiano algumas dessas regras. Por isso, o estranhamento. Por isso, o achar esquisito. Mas o que vai ser colocado aqui são as normas da gramática, para o bem falar e para o bem escrever. No entanto, nós já sabemos que a maneira como nos comunicamos no dia a dia, ela é perfeitamente compreensível dentro do nosso contexto. Mas é importante conhecer, né, as regras gramaticais, especialmente quando você estiver diante de um texto formal que você deverá estar escrevendo seguindo todas as normas gramaticais. Tá bom assim? Então, pessoal, agora nós vamos fazer o estudo da regra geral. Assim como a concordância nominal tinha a sua regra geral, concordância verbal também tem. Qual é a regra? Os boias frias saem bem cedo para o trabalho. Nós temos aqui um sujeito simples, né? Os boias frias. Vejam que aqui o sujeito está no plural, boias frias. Portanto, o verbo sair também está no plural, porque o verbo concorda com o substantivo, né? Os boias frias saem. Bem, aqui nós só temos o sujeito simples, que é apenas o núcleo. Qual é? Boias frias, certo? Então, partimos agora para as regras especiais. Por exemplo, aqui no sujeito composto, depende da posição e formação. Antes do verbo, toma a forma plural. Então, vejam que nós temos aqui um sujeito composto, que é Ouro Preto e Mariana, nome de duas cidades, certo? Vejam que esse sujeito composto está antes do verbo. Então, antes do verbo, antes do verbo, né, aparecendo o sujeito antes do verbo, o verbo ficará no plural. Ouro Preto e Mariana são cidades históricas. Só que se nós tivermos o sujeito composto após o verbo, por exemplo, sobraram refrigerantes salgadinhos ou faltaram pai e duas mães da reunião, nós temos duas formas de fazer essa concordância. Eu posso tomar forma plural
ou eu posso concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Então, veja que neste caso aqui, nós temos a mesma situação lá da concordância nominal, concordando com o mais próximo ou com os dois ao mesmo tempo. Veja que eu posso fazer: sobraram refrigerantes e salgadinhos, ou sobrou refrigerante e salgadinhos. Vejam que aí eu pude optar por fazer a concordância com o mais próximo ou com os dois ao mesmo tempo. Muito embora, no exemplo acima, eu tenho refrigerante no plural e embaixo refrigerante no singular. Mas a questão aí é que um está concordando com os dois ao mesmo tempo e embaixo apenas com o mais próximo. No outro caso, faltaram um pai e duas mães à reunião? Faltaram, aí está concordando com o pai e duas mães. Lá embaixo, faltou, está concordando apenas com um pai, tá bom? Então, pessoal, repetindo, se eu tiver o sujeito antes do verbo, o verbo fica no plural. Mas se eu tiver o sujeito depois do verbo, eu posso concordar com os dois ao mesmo tempo, e para isso eu vou colocar o verbo no plural, ou concordar apenas com o mais próximo, colocando o verbo no singular, tá certo? Vamos passar adiante agora. Atenção, quando houver a ideia de reciprocidade, o verbo vai tomar apenas a forma plural. Discutiam cliente e vendedor, abraçaram-se pai e filho. Devem lembrar que nesta tela anterior eu falei que quando o sujeito está depois do verbo, eu posso concordar com os dois, colocando o verbo no plural, ou deixando o verbo no singular para concordar com o mais próximo. Só que o verbo, quando indica reciprocidade, né? Vocês devem entender reciprocidade como essa ideia, né? Ideia mútua. Eu dou e eu recebo ao mesmo tempo, né? No caso aí discutiam cliente e vendedor, abraçaram-se pai e filho. Esses dois verbos indicam que a situação ela acontece com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo uma acaba recebendo a ação do outro. Abraçar é um forte exemplo. Discutir é outro, porque uma pessoa não vai discutir sozinha. Então, eu vou ter que ter pelo menos aí duas, no caso, cliente e vendedor, discutindo. Então, sempre que indicar reciprocidade, o verbo vai ficar no plural, tá bom? Bem, formados por pessoas gramaticais diferentes. Vamos lá. Verbos formados por pessoas gramaticais diferentes. O verbo toma a forma plural na pessoa que prevalece sobre as outras. Bem, aqui, pessoal, você vai observar nos exemplos que nós teremos a presença de mais de uma pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E aí, algumas pessoas irão prevalecer sobre outras. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. Então, aqui eu tenho eu e tu, né? Eu e tu. Aí eu coloco levaremos a proposta ao professor. Levaremos está na primeira pessoa do plural, né? Porque eu e tu é igual ao quê? A nós, né? Eu e tu é nós. Então, nós levaremos a proposta ao professor. Agora, quando eu falo eu, tu e teus pais, iremos ao cinema. A mesma coisa, como houve a presença aí do eu, que é a primeira pessoa, ela prevalece. Ela que vai comandar qual vai ser a forma pela qual o verbo vai ser conjugado. Eu, tu e teus pais, novamente a ideia de quê? De nós, né? Eu, tu e teus pais é nós. Então, nós iremos ao cinema amanhã. Aqui no segundo caso, nós não temos o eu. Nós temos o tu e o ele. A segunda pessoa prevalece sobre a terceira. Tu é a segunda pessoa. Ele é a terceira pessoa. Tu e ele levareis a proposta ao professor. Tu e ele é igual a nós? Não. Tu e ele é igual a vós. Aí você vai pensar. Eu levarei, tu levarás, ele levará, nós levaremos, vós levareis. Então, tu e ele é vós. Vós levareis a proposta ao professor. Então, tu e ele levareis. Por que levareis? Porque o que vai prevalecer aqui é a segunda pessoa, que é o tu. Mas como tu e ele é igual a vós, então você vai conjugar o verbo
na segunda pessoa do plural. Vós levareis a proposta ao professor. Carlos e teus pais ireis ao cinema amanhã. Olha como sou estranho. Carlos é ele, né? Ele, no caso aí, tu. Carlos e teus pais ireis ao cinema amanhã. No caso aí, pessoal, Carlos e teus pais é tu e eles. Então, tu e eles é vós. Vós ireis ao cinema amanhã. Carlos e tu fotografastes tudo naquele passeio. Mais uma vez aqui, Carlos é o tu. Aliás, Carlos aqui vai ser o ele, né? E o tu apareceu aí depois. Só que como apareceu mais uma vez o tu, e o tu prevalece sobre o ele, então o verbo aí está conjugado na segunda pessoa do plural. Carlos e tu é vós, né? Então, vós fotografastes tudo naquele passeio. Recapitulando, a primeira pessoa do singular, que é o eu, ela prevalece, ela tem mais força, ela que vai dizer se o verbo vai ser conjugado na primeira pessoa do singular ou do plural. No caso aí, eu e tu, como são duas pessoas, é nós, né? Então, a primeira pessoa do plural é onde vai ser conjugado o verbo. Eu, tu e teus pais também é nós. Como houve a presença do eu, então o eu vai comandar, vai dizer que o verbo vai ser conjugado na primeira pessoa do plural. No segundo caso aqui, nós não temos o eu. Então, o que vai prevalecer é a segunda pessoa, que é o tu. Tu e ele levareis. Carlos e teus pais, Carlos aí está representando tu. E Carlos e tu fotografastes. O tu aí está prevalecendo, está mostrando que os verbos estão conjugados, deverão ser conjugados na segunda pessoa do plural, certo? Agora teremos a concordância particular do sujeito simples. Vejamos alguns casos. Núcleo formado por substantivo coletivo. Então, eu posso deixar o verbo concordando com o núcleo mais próximo. Por exemplo, ó, o verbo concorda com o núcleo. A boiada atravessa dois grandes rios e as boiadas atravessam dois grandes rios. Todo mundo sabe que boiada é o substantivo coletivo de boi. É uma palavra que, embora esteja no singular, boiada, mas ela significa uma ideia de pluralidade. Boiada, muitos bois, né? Um conjunto de bois. E vejam que aí a travessa está concordando com o núcleo do sujeito boiada e atravessam concordando com o núcleo do sujeito boiadas. Certo? Então, núcleo formado por substantivo coletivo, o verbo concorda com o núcleo. Núcleo formado por nome próprio plural. Alguns nomes, devido à sua formação, eles já são automaticamente colocados no plural. Estados Unidos, por exemplo, é um nome que só existe no plural. Minas Gerais é outro nome que só existe no plural. Então, quando eu tiver um nome, núcleo formado por nome próprio, plural, eu tenho duas formas de fazer. Eu posso falar Estados Unidos é uma grande potência ou os Estados Unidos são uma grande potência. E aqui, pessoal, neste caso, nós vamos prestar atenção no determinante, mais uma vez, no artigo. Havendo artigo no comecinho, né, antes do nome próprio, eu vou colocar o verbo no plural. Os Estados Unidos são uma grande potência. No primeiro caso, como eu não coloquei o artigo os, então o verbo fica no singular. Estados Unidos é uma grande potência. E com o artigo, os Estados Unidos são uma grande potência. Mesma coisa com Minas Gerais. As Minas Gerais, aí são terras maravilhosas. A Minas Gerais, aliás, Minas Gerais, sem o artigo, Minas Gerais é uma terra maravilhosa. Então, havendo artigo, verbo no plural. Não havendo artigo, verbo no singular. Isso eu vou usar quando? Quando eu estiver utilizando, escrevendo ou falando
nomes próprios que estejam no plural. Atenção aos títulos de obras literárias. No caso do título de obra que apresente artigo no plural, admite-se também a forma no singular. Os Lusíadas narram as conquistas portuguesas. Bem, Os Lusíadas é o título de um livro, certo? Lusíadas é um nome que por si próprio já foi colocado no plural. E aí, nós temos a presença do artigo os. E aqui também eu posso colocar a forma singular. Os Lusíadas narra as conquistas portuguesas do século XVI. Outro tipo de obra que fica no plural, Vidas Secas. Vidas Secas retrata a seca do Nordeste e a dura saga de uma família de retirantes. Já Vidas Secas retratam a seca do Nordeste e a dura saga de uma família de retirantes. No caso, Vidas Secas não é antecedido pelo artigo, certo? Então, o exemplo 1 aí dos Lusíadas ficou no singular porque a obra ela é iniciada com artigo. Qual é a regra? No caso do título de obra que apresente artigo no plural, admite-se também a forma no singular. Então, eu posso colocar os Lusíadas narra ou os Lusíadas narram. Vidas secas, eu posso colocar retrata ou vidas secas retratam, diante de nomes de títulos literários, de obras literárias, nós estaremos podendo colocar ou o verbo no singular ou o verbo no plural. Núcleos formados pelo pronome relativo que. Agora é o seguinte: o verbo concorda em número e pessoa com o antecedente desse pronome. Fui eu que paguei a conta, foste tu que pagaste a conta. Paguei está conjugado aí na primeira pessoa do singular, porque concorda com o pronome eu. Eu, que é a primeira pessoa, então eu paguei. Pagaste está conjugado aí na segunda pessoa do singular, porque concorda com o tu, que é a segunda pessoa do singular. E isso porque nesses dois casos estamos com a presença do pronome relativo que. Lembram do pronome relativo lá das orações subordinadas adjetivas? Eles servem para retomar um termo antecedente. Então, este que, no primeiro caso, se refere ao eu, e o que, no segundo caso, se refere ao tu. Então, quando eu tiver fase da concordância e nessa frase tiver o que, pronome relativo, e o verbo vai concordar com o número e com a pessoa que está antecedendo este pronome. Eu paguei, tu pagaste. Só que quando você for usar o quem, né, que é outro pronome relativo, você não vai fazer a concordância com o pronome. O verbo sempre toma a forma da terceira pessoa do singular. Fui eu quem pagou, fomos nós quem pagou. Vejam aí que não há uma concordância com o pronome. Pagou não concorda com eu e pagou não concorda com nós. Isso porque aqui não é o que, é o quem. Então, diante da palavra quem, que é pronome relativo, o verbo vai tomar sempre a terceira pessoa do singular. Vejam que nós é a primeira pessoa do plural, mas o pagou continuou no singular. Por quê? Por conta da presença do pronome relativo quem, ok? Núcleo formado por pronome indefinido ou pronome interrogativo plural seguido de nós ou de vós. O verbo pode tomar forma da terceira pessoa do plural ou concordar com o pronome pessoal. Muitos de nós sabem ou muitos de nós sabemos o que queremos, tanto faz. Quando eu coloco nós sabem e quando nós sabemos, quando eu coloco quando eu coloco sabem, né? Eu posso concordar com o verbo na terceira pessoa do plural ou com o pronome pessoal. Vejam aí que sabemos concorda com o nós, né? Nós sabemos.
E o sabem concorda com o verbo, né? Terceira pessoa do plural. Sabem, querem, sabemos ou nós sabemos. No outro caso, fazem e fazeis. As duas formas estão corretas. A diferença é que uma está tomando a terceira pessoa do plural e a outra está concordando com o pronome pessoal. No caso aí, vós fazeis. Então, todas as vezes que você estiver diante de pronomes indefinidos ou pronomes interrogativos, no caso aí, muito é um pronome indefinido e quais é um pronome interrogativo, e junto com esses pronomes aparecer o nó, a expressão de nós ou de vós, você tem duas escolhas. Ou você deixa o verbo na terceira pessoa do plural, ou você concorda com a pessoa que aparece aí, no caso, o pronome. Então, eu posso colocar nós, muitos de nós sabem, ou muitos de nós sabemos. Sabem está na terceira pessoa do plural, e o nós sabemos, o sabemos está concordando com o nós, primeira pessoa do plural. Quais de vós fazem? Fazem está na terceira pessoa do plural e fazeis está concordando com o vós, que é a segunda pessoa do plural. Tá bom? Agora, o sujeito formado pelas expressões a maioria de, parte de, uma porção de e etc. Seguidas de substantivos no plural, o verbo toma a forma singular, destacando o conjunto, ou plural, destacando os elementos do conjunto. Então, diante das expressões a maioria de, parte de, porção de, você também tem duas formas de fazer a concordância, no singular ou no plural. A maioria dos casos de infecção ocorre ou ocorre por falta de saneamento básico. Por que aqui é facultativo? Porque eu posso colocar ocorre concordando com a maioria ou ocorre concordando com casos, certo? Uma porção de alunos faltou ou faltaram à aula hoje. Neste caso, faltou. Se eu faço a opção por faltou, eu vou fazer a concordância com a palavra porção. Mas se eu escolho colocar faltaram, vou concordar com a palavra alunos. A maior parte dos pesquisadores precisam de mais verbos. Se eu coloco precisa no singular, estou concordando com a maior parte, que é singular. Mas se eu coloco precisam, estou concordando com pesquisadores. Então, diante de expressões como a maioria, parte de, porção de, eu vou poder fazer essa escolha. Ou eu concordo com esta palavra, a maioria, a parte de, porção de, ou eu concordo com o outro elemento, ou com o sujeito, ou com o núcleo do sujeito, ou destacando o conjunto, ou destacando o núcleo do conjunto. Qual é o conjunto? A maioria. Qual é o núcleo dele? Dos casos. Qual é o conjunto? Uma porção. Qual é o núcleo? Alunos. Qual é o terceiro conjunto? Maior parte. Núcleo do conjunto? Pesquisadores. Certo? Vamos falar agora de verbos impessoais. Falando de concordância verbal, é falar de concordância com os verbos impessoais. Bem, lá no 7º ano e no 8º ano, trabalhamos muito sobre verbos impessoais, lá na oração sem sujeito. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não tem sujeito. E é aquele verbo que vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, falar de verbo impessoal é sempre lembrar que verbo impessoal ficará na terceira pessoa do singular. Tá bom assim? Vejamos agora quais são esses verbos impessoais. Verbo haver, ele é impessoal no sentido de existir, ou de acontecer. Havia belas cachoeiras e frondosas árvores naquela região. Este havia é sinônimo de existir. Existiam belas cachoeiras. Só que é o verbo haver, certo? Verbo haver no sentido de existir é impessoal, portanto, fica sempre no singular. Não vai precisar concordar com belas cachoeiras
e frondosas árvores, que está no plural, tá bom? Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, porque é um verbo impessoal. Nesta rodovia, nunca houve acidentes. Este houve no sentido de acontecer. E aí, houve ficou no singular, porque não vai precisar concordar com acidentes que está no plural. Porque haver aí também é um verbo impessoal. Portanto, terceira pessoa do singular. Em locuções verbais, o verbo haver transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, na reunião, devia haver umas 20 pessoas. Por que devia ficou no singular? Porque ele está sendo usado junto com o verbo haver numa locução verbal. E aí o verbo haver passa a impessoalidade dele para o verbo que está ao seu lado. Portanto, aí eu não vou poder concordar devia com 20 pessoas. Então, se eu escrever na reunião deviam haver umas 20 pessoas, está gramaticalmente errado. Porque já que eu coloquei o verbo haver aí, e eu sei que esse verbo haver significa existir, então ele deve ficar no singular. E o verbo que está junto com ele, formando a locução verbal, vai pegar para si também esta impessoalidade, ficando na terceira pessoa do singular também. Continuando. Verbo fazer. O verbo fazer é outro exemplo de verbo impessoal, indicando tempo, né? Impessoal indicar tempo decorrido ou a decorrer. Faz 2 anos que visitamos o Museu de Arte Contemporânea em Niterói. Esse faz está indicando um tempo decorrido, né? Passado. Portanto, ele não vai ficar concordando com o numeral 2. Vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, se eu colocar fazem 2 anos, está gramaticalmente errado. Correto é faz 2 anos, porque o verbo fazer, indicando tempo decorrido ou que ainda vai acontecer, é um verbo impessoal. Lembre-se, verbo impessoal, terceira pessoa do singular. E não vai fazer concordância. A mesma coisa com a questão de transmitir a impessoalidade do verbo haver, acontece aqui também no verbo fazer. Em locuções verbais, o verbo fazer transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar. Sábado vai fazer 3 meses que ele se casou. Por que não vão fazer? E sim vai fazer? Porque o verbo fazer aí está indicando um tempo, né? Um tempo decorrido, o que ainda vai acontecer, um tempo que ainda vai decorrer. E na locução verbal, o verbo, né, ele vai pegar para si a mesma impessoalidade do verbo fazer. Então, o correto é vai fazer e não vão fazer. Tá bom? Toda vez que eu tiver uma locução verbal formada por um verbo impessoal e um outro verbo auxiliar, este verbo auxiliar ele vai tomar para si a impessoalidade do verbo impessoal, ficando os dois no singular. Agora, com o verbo ser, com as expressões é muito, é pouco, é mais de, é menos de, é demais, é suficiente, é bastante, ao indicar em quantidade. Então, diante dessas expressões, quando indicarem quantidade, ficarão de que forma? No singular. 5 semanas é pouco para ele fazer a reforma da casa. 200 mil reais é mais do que eu preciso para a compra do apartamento. Certo? Então, diante dessas expressões, quais são elas? É muito, é pouco, é mais de, é menos de, é demais, é suficiente, é bastante. Quando indicarem quantidade, ficará no singular. É pouco, é mais. Percebam que 5 semanas indica plural, mas a expressão ficou no singular. 200 mil reais indica quantidade grande, né? Plural, mas a expressão continua no singular, é mais de. Verbos dar, bater, soar, indicando horas. A concordância é feita com o sujeito. Dar, bater e soar aqui, pessoal, são 3 verbos que podem indicar horas. O relógio deu 7 horas e 51 minutos. O sino da igreja bateu 5 horas.
ou soou 5 horas. Vejam que deu concorda com o sujeito o relógio e bateu concorda com o sujeito o sino. Nestes casos, o verbo está concordando com o sujeito. Mas acontece que, em algumas situações, indicando com esses mesmos verbos, pode ser que não aconteça, não seja possível encontrar o sujeito. Então, caso não seja revelado quem deu as horas, porque no caso aqui, quem deu a hora no primeiro caso? O relógio. Quem mostrou a hora no segundo caso? O sino. Nestes exemplos de agora, nós não temos sujeito. Então, caso não seja revelado quem deu as horas, o sujeito é a quantidade de horas. Deu 1 hora no relógio da igreja. Então, por que agora ficou no singular deu 1 hora? Porque deu está concordando com o numeral, 1 hora. Deram 5 horas. Deram está agora no plural, porque concorda com a quantidade de horas, 5 horas. Vejam que no relógio não é o sujeito, nem no relógio da igreja e nem no relógio da matriz. São expressões que indicam o quê? Lugar. Nesses dois casos, não aparece quem praticou a ação de dar, de bater ou de soar a hora. Então, neste caso, estes verbos dar, bater e soar irão concordar com a hora que é expressa. Bom? Bem, pessoal, vou deixar vocês agora com o exercício no módulo 3, páginas 71, 76 a 78, tá bom? Nós vamos recapitular agora um pouquinho das regras que vocês acabaram de ver. Eu sei que foram muitas regras, né? Trouxe bastante, uma grande quantidade de regras com relação à concordância nominal. Vamos deixar o exercício para casa, para que a gente possa fazer a correção na aula seguinte, tá certo? Na nossa aula de segunda-feira. Vamos aproveitar esse restante tempo desta aula para recapitular. Vamos recapitular e deixar a atividade para após a videoaula. Vamos recapitular aqui. Vou recapitular, primeiramente, os verbos impessoais, que aqui é uma das regras mais importantes deste assunto. Lembrando, pessoal, que nos verbos impessoais são verbos que não podem ser colocados no plural. Portanto, não faça a concordância com o verbo haver, no sentido de existir. E nem faça a concordância com o verbo fazer, indicando tempo decorrido, ou o tempo que ainda vai decorrer. Porque são verbos que não têm sujeito. Se não tem sujeito, eu não tenho por que fazer concordância com ele. É importante destacar que, diante de locuções verbais, né, que é quando eu tenho uma expressão formada por 2 ou mais verbos, e nessa expressão nós tivermos a presença de um verbo impessoal, este verbo impessoal ele vai transmitir a impessoalidade dele para o outro verbo auxiliar. Então, veja que nós temos o caso, devia haver umas 20 pessoas. Se eu colocar deviam haver, gramaticalmente estará errado. Por quê? Porque haver, neste caso aí, significa existir. Então, é um verbo impessoal. Por isso, ele vai transmitir essa mesma impessoalidade dele para o outro verbo, devia. Tá bom? A mesma coisa, pessoal, com o verbo fazer indicando tempo decorrido. Veja só, sábado vai fazer 3 meses que ele se casou. Se eu colocar vão fazer, gramaticalmente estará errado, porque houve aí nessa locução verbal um verbo impessoal fazer, que é um verbo impessoal, né? Fica na terceira pessoa do singular e ele vai levar para o verbo auxiliar a mesma impessoalidade. Portanto, os dois ficarão no singular. Bom, vamos recapitular agora aqui um outro caso. Pronto. Nas expressões a maioria de, parte de e uma porção de. São expressões, pessoal, que podem fazer uma dupla concordância. Ou eu concordo com a expressão a maioria, ou
com os elementos dessa maioria. A maioria dos casos, aí no caso eu posso colocar ocorre concordando com maioria ou ocorre concordando com casos. Uma porção de alunos faltou ou faltaram, tanto faz. Se eu opto por faltou, eu vou estar concordando com a palavra porção, que é o conjunto. Mas se eu faço a opção por faltaram, eu vou estar concordando com o núcleo do conjunto, alunos, destacando os elementos do conjunto. A maior parte dos pesquisadores precisa ou precisam, tanto faz. Precisa porque concorda com a expressão maior parte e precisam com a expressão dos pesquisadores. Lembrando que quando eu tiver pronome indefinido, no caso muitos, ou pronome interrogativo, no caso quais, seguido de nós ou de vós, eu também tenho uma dupla opção. Ou eu vou deixar o verbo na terceira pessoa do plural, muitos de nós sabem o que querem, ou vou deixar o verbo concordando com a pessoa, com o pronome pessoal. Muitos de nós sabemos o que queremos, certo? Mesma coisa embaixo. Quais de vós fazem? Aí fazem está na terceira pessoa do plural. E fazeis está concordando aí com o vós, que é a segunda pessoa do plural. Com os pronomes relativos que e quem. Se eu estiver diante do pronome relativo que, eu vou concordar com a pessoa que antecede esse pronome. Então, no caso aqui, ó, o verbo paguei está concordando com o pronome eu. Pagaste está concordando com o pronome tu. Porque aqui eu estou diante do pronome relativo que, ó. Fui eu que paguei, foste tu que pagaste. Mas diante do quem, é o contrário, certo? Aqui eu vou deixar sempre na terceira pessoa do singular. Fui eu quem pagou, fomos nós quem pagou. Vejam que aqui soa muito estranho aos nossos ouvidos, porque, como eu falei no começo da aula, é uma expressão que nós não costumamos usar no nosso dia a dia. E como nós não costumamos usar no dia a dia, soa estranho, tá certo? Então, às vezes falamos errado e nem nos damos conta disso. Mas o correto, gramaticalmente, usando o pronome quem, é deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Sobre essa regra, a sua gramática traz exatamente este conceito. Outras gramáticas, inclusive o módulo, ele diz que aqui eu posso deixar na terceira pessoa do singular ou concordar com a pessoa, certo? Isso que diz a gramática. Aliás, o módulo. Mas vamos pela regra que a maioria concorda, que é a que está na gramática, que é diante do quem optar usar a terceira pessoa do singular. Outra citação que requer importância são os nomes próprios que estão no plural, Estados Unidos, Minas Gerais, que se eles forem antecedidos pelo artigo, coloca o verbo no plural. Os Estados Unidos são uma grande potência. Mas se eu não tiver a presença do artigo, o verbo vai ficar no singular. Diante de substantivo coletivo, eu posso concordar com o núcleo. A boiada atravessa, as boiadas atravessam. Diante de orações formadas por pronomes, né? De pessoa, aliás, pronomes indicando pessoas gramaticais diferentes. Lembrem-se que o eu, ele prevalece sobre o tu e o ele, e que o tu prevalece sobre o ele. Então, é uma hierarquia. Eu, tu e teus pais, somos nós. Então, vou concordar com o verbo na primeira pessoa do plural. Nós iremos ao cinema. Agora, se eu tiver apenas o tu e ele, o tu vai prevalecer sobre o ele. Portanto, tu e ele é igual a vós. Vós levareis a proposta ao professor.
Quando indicar reciprocidade, o verbo vai ficar sempre no plural, certo? Independente do sujeito vir antes ou depois, o sujeito composto. Por quê? Porque quando eu tenho um sujeito composto, depois do verbo, eu posso concordar com os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, faltaram um pai e duas mães, ou concordar com o mais próximo, faltou um pai e uma mãe. Só lembrando que quando o sujeito composto vier antes do verbo, este verbo só vai tomar a forma plural. Ouro Preto e Mariana são cidades históricas, certo? Lembrando mais uma vez da regra geral, todo mundo conhece, que é quando eu tenho o verbo concordando com o sujeito. Neste caso, eu tenho um sujeito simples, no caso, os boias frias, concordando com o verbo sai. Já que o sujeito está no plural, o verbo também permanece no plural, tá bom? Então, pessoal, este foi o assunto concordância verbal. E agora, depois dessas séries de regras, voltamos aqui para o começo, para o início de hoje. E agora, já sabe me responder qual é a forma correta? Vendem-se casas ou vende-se casas? É um bando de pardais comeu ou comeram? Faz ou fazem? E agora, pessoal, vamos começar pelo terceiro caso. Faz é um verbo impessoal. Portanto, fica na terceira pessoa do singular. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Então, no terceiro caso, o correto é faz. Faz 3 semanas que não vejo meu pai. Por que é faz e não fazem? Porque faz indicando tempo decorrido. É verbo impessoal, portanto, deve ficar na terceira pessoa do singular. Um bando de pardais. Aqui, pessoal, bando é um substantivo coletivo. Naquele exemplo que eu falei da boiada, lá eu não estou especificando boiada de bois. Aqui eu estou especificando bando de pardais, porque eu estou especificando aqui a espécie dos pássaros, né? Porque bando é de aves. Mas aí quando eu falo aves, eu tenho uma série de espécies de aves. E aqui eu estou especificando os pardais. Um bando de pardais. Então aqui eu tenho uma dupla escolha. Ou eu concordo com bando, colocando comeu, ou com pardais, comeram. Tá certo? E aqui em cima, vendem-se casas ou vende-se casas? Vendem-se ou vende-se? O que é que está sendo vendido? Casas. Como casas está no plural, e o verbo vendeu é um verbo transitivo direto, então o correto é vendem-se. Quando eu coloco na voz passiva analítica, casas são vendidas. Eu tenho um sujeito. Qual é o sujeito? Casas. Então, o verbo deverá concordar com este sujeito. Tá certo? Então, é vendem-se casas. Reforçando, mais uma vez, a atividade de casa. Qual é a atividade de casa? Módulo 3, página 71. Aí depois você pula para 76 até a 78. Tá bom? Na aula da semana que vem, daremos continuidade a este assunto. Farei uma nova explicação. Tirarei dúvidas, certo? Mas é importante que vocês tentem responder as questões para que as dúvidas possam surgir e vocês perguntarem, tá bom? Um forte abraço a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus e até mais.